Bora fazer. Só pode, não anota não, solta a Eliana. Seguinte, ó. Então você tem pressão, volume, temperatura, tá certo? Como é que a gente resolve? PV com tesão aonde? Embaixo. Embaixo. Do outro lado, PV com tesão embaixo. Quanto é a pressão inicial? 2. Volume inicial? 6. Temperatura inicial? Tem que transformar. 300. Porque não se usa graus Celsius. De graus Celsius para Fahrenheit, soma 273. Adiantando logo aqui. Então 27 mais 273, 300. E aqui dá 400. Beleza? Pressão final a gente quer saber. Volume final 4. Temperatura final 400. Aí é matemática, né? Se quiser simplificar, ó, pode simplificar aqui. 6 dividido por 3 dá 2. E 4 por 4 dá 1. Pressão 2 vezes 2. Resposta 4 atm. Certo? Como eu falei, esse é um assunto geralmente química, né? O pessoal explica. Física do segundo ano, mas geralmente é na química do primeiro. É um assunto bem fashion. Por quê? Porque é um assunto que vai ter as transformações especiais. Transformações especiais. É uma coisa assim, serelepe, uma coisa assim, porque não dizer purpurinada, cintilante, né? O que são transformações especiais? É uma questão quase transexual, né? Questão de operação, de tudo. Eu estou ficando constrangido. Mas tudo bem, vamos lá. Como é que foi? Lá em química, vocês ouviram falar de um negocinho chamado isótopos, não ouviram? Ouviram falar de um negócio chamado isótonos. O que são os isótopos? Tem o mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. Isótonos. Mesmo número de Mesmo nêutrons. número de nêutrons. Iseletrônico. Tem o mesmo número de elétrons. Isômeros. Tem. Mesmo número de meros. Isômero é o mesmo número de átomos, vamos dizer assim, a mesma fórmula, né? Aí você tem isomeria de posição, cis-trans, isomeria funcional. É como se você tivesse a mesma substância com a mesma fórmula para substâncias diferentes. Mas isso é química. É só para mostrar para vocês que iso significa que alguma coisa está igual. Então, se eu vou pegar uma transformação isotérmica, olha, usando quantas? Isotérmica. Mesma temperatura. Excelente, hein? Faculdade particular garantida, hein? Temperatura constante, conhecida como late boiling. De boiling. De Boyle. Boyle e Mariotto. Na verdade são dois cientistas, né? O Boyle e o Mariotto. Fizeram uma semana. Não, tô brincando. Ou Boyola Marionete também. Primeiro transexual da história. Verdade. Ele pegou o quê? Porque assim, igual as meninas têm lá um namorado, né? Por exemplo, dá um exemplo. Sim, sei lá. Você tem lá um namorado, o bicho aí não faz nada. Vai lá só do mesmo jeito. Vai lá, vai dormir. Né? O que você faz com esse cidadão? Você dá um like nele. Você dispensa, você corta, elimina ele da sua. Não é assim que acontece, mano? Acabou que tá apanhado, ó. Canto pro final. Assim você dispensa ele. Nesse sentido de você dispensar, de você cortar, o Boela pensou do mesmo jeito. Ele, gente, tem uma coisa que não serve pra nada. Eu vou cortar, né? Pois é, ele cortou. Então ele pegou, ó. PV tesão. Aí, então, esse tesão aqui não serve para nada, eu vou cortar aqui, vai cortou. Certo? Temperatura constante, certeza. Então, temperatura constante, você corta a temperatura, leite bola. Mas bicho é um negócio invejoso. É um negócio que quando vê a outra, meu irmão, eu quero fazer igual. Mas eu vou melhorar esse negócio. Sempre copia, né? Bicha copia e melhora, amplia, né? Uma irmãzinha, eu gostei tanto desse negócio, eu vou fazer igual, copiar o modelo. Então, surgiu então a transformação isobárica. Barômetro mede o quê? Pressão. Não é pressão atmosférica? Então, isobárica, a pressão é constante. Conhecida lei de gay. Mas não é um gay qualquer, é um gay do saco. Na verdade, é a lei, é Gair do saco. Então, assim, Gair do saco. Faça assim, Gair. Gair. Exatamente. Então, Gair do saco pensou assim, o Thiago cortou, vou cortar também.
pensou em cortar também. Só que no caso ele não cortou o tesão. Ele cortou o que dele? Pressão. O P, né? Pegou o P dele, ó. Torou mesmo. Então cortou o P, é parecido, mas não é igual. Então, pressão constante, você corta a pressão. Então aquilo que é constante, você corta. Então surgiu a transformação isométrica, também conhecido como isocórica, ou ainda isovolumétrica. O que será, né? Foi difícil. Isovolumétrica. O que será que é constante? O que é constante? Volume. Rapaz, você se garante mesmo, você. Volume constante. Lembrando, pessoal, que é isocórica, não é isocólica. Isocólica é quando as meninas estão sentindo dor, mesmo assim, nós estamos isocólicos. Não, aqui é isocórica. Certo? É com R. Esse aqui tem nome de macho, esse. Lady Charles. Nome de macho. Só era amancebado, ninguém não sabe, né? Charles. Inclusive, tem livros, né, autores, na verdade, a lei isobárica, ela é a lei de Gay-Lussac e Charles, quando eles estavam juntos, tiveram uma briga tão feia. Vocês já viram bicha brigando? Amigo, é feio. Uma pipa, vem cá, vem não que eu te afogo. Aí é coisa de cego, é a é feia. Aí até que uma chega a botar depois, parte pra baixo, não tá de mal, pra cima tá de bem. Não, briga feia. Esse negócio de briga é coisa de menino, né? Menino é mais do cão. Já viu briga de menino? O menino chegou assim, ei, cara, como é que tá? Eu perguntou como é que tu tá, ó. Só pra fazer brigar. Porque eu tenho certeza, Deus fez o homem e a mulher, o diabo pra tentar foi o menino. Certeza, o menino foi que botou catinho de merda, com certeza. A bichinha tava lá, o menino chegou, fede, aí fedeu. Porque na criação do mundo, é sério, na criação do mundo, diz que tem aquela história que Deus fez um homem, um pedaço, né, de barro, não sei o que, ele fez um homem. Aí o homenzinho aí estava triste, lá na casa de baixo, aí ele pegou, arrancou um pedaço do homem e fez a mulher, só que sobrou um pedaço de carne, né, como ele fez a mulher. Aí Deus deixou a mulher, deixou aquele pedaço de carne lá no canto, lá. Aí o tempo foi passando, o homem e a mulher e tal, e aquele pedaço de carne foi apodrecendo, até que Deus pensou assim, pô, tem que fazer alguma coisa com esse negócio. Pegou o pedaço de carne podre e fez o quê? Fez a sobra. Então, mas é mentira. Ó, o pessoal tá filmando. Mas já passou sogra. Não é isso, é mentira. Mentira, cadê? Então o Charles, voltando aqui pra ver, o Charles, ele ficou revoltado com ele, sabe que ele não acredita, não sei o que, aquela briga toda, ele pegou logo os chiletes, aí ficaram sem se falar os dois. Eles ficaram sem se falar. Eles moravam em Londres, ou sei lá onde o diabo era, mas eles estavam lá. Aí o Charles estava lá na sala, lendo o jornal, porque assim, bicha quando fica de mal, morre, mas não fala, né? Aí o Gay-Lussac vem lá no quarto, pega uma xícara de água, enche com água, né? Pega uma xícara, enche com água, aí volta pro quarto. E o Charles lá lendo o jornal. Aí o bicho vem de novo, com uma xícara na mão, bota a água de novo. Depois de umas 5 vezes esse vai e vem, o Charles se revolta, vem cá, meu irmão, sabe é isso? Já nos mulheres aí, desce, vai vir, deixa fora, vai vir. Aí o outro falou assim, olha, meu amor, não quero falar não, mas o quarto tá pegando fogo. Ele jura que ia ajudar, né? Depois disso, ele surgiu a isométrica. Por que surgiu a isométrica? Ele pensou assim, eu vou cortar esse viado da minha vida. Ele cortou o feio da vida dele. Então, perceba, mesmo na pior das situações, surgem coisas boas. Então, sempre aquilo que é constante, você vai eliminar. Por exemplo, vamos botar um exemplo. Oi, bom. Suponhamos um recipiente de paredes rígidas. O que significa recipiente de paredes rígidas? Significa que provavelmente o volume será constante. É a mesma coisa assim, um gás está passando por um processo isométrico. O gás está num recipiente de paredes rígidas. Então não tem como mudar de volume, certo? Nesse procedimento, vamos dizer que ele estava numa pressão de 5 atm e numa temperatura de 127 graus Celsius.
Eu quero saber agora qual é a temperatura dele em graus Celsius se a pressão diminui para 3 atm. Então, repetindo, ele estava numa pressão de 5, numa temperatura de 127. A gente diminuiu a pressão para 3, qual é a temperatura final? Só que eu quero a resposta também em graus Celsius. Faço ainda. Lembrando que o volume constante você corre o volume. Vamos chegar já lá. Vamos chegar. A termodinâmica que a gente fala assim. Só você. O que eu expliquei essa semana? A semana passada aí você vai editar o vídeo, do jeito que está aí você vai papocar. Sem editar não. Ficar famoso, ó, o programa da Eliane, quiser me chamar, viu? Contatos. Precisando ficar, dependendo do cachê, alguma coisa. Sei lá, qualquer 10 reais a gente está negociando a situação. Tá bravo, tem sabonete, que cheiroso. Porque pelo menos cheiroso a gente tem que andar, né? Porque pó e feio, fedorento é desgraça. Pelo menos cheiroso a gente anda, já que não dá jeito com 2 primeiros. E aí, qual é a resposta? Deixa tudo certo, no final vai errar. Não. Vou filmar agora. Só todo mundo querendo sair do programa da Eliana. Todo mais é dito, pessoal. Não vai sair tudo, não. E aí, do quanto? E aí, pessoal, a resposta? Mesmo procedimento, não tem jeito de erro, não. Mesmo procedimento, ó. Tá esquisito. Quem é constante? Então, vamos esperar. Conforto. Depois não sai da filmagem, não. Claro que não. Tem que não dá pra ver. Só pra ali. Porque dali não dá pra ver. Não, professor. Aí se parece um pouco aí. Isaac, me empresta aqui essa cadeira. Isaac, pega aí. Isaac, pega aqui rapidão. Agora tem que ser em grau Celsius a resposta. Porque a resposta é em grau Celsius. Descobriu onde é que está errado? Botar? Fazer logo em grau Celsius, né? Por isso que essa é a jogada. Se você não bota, mesmo que a resposta seja em grau Celsius, você não pode fazer a conta em grau Celsius. Você transforma para Kelvin, faz a conta, depois disso transforma. Mesmo sendo em graus Celsius. Porque a regra de gases é especificamente em Kelvin. Todos os cálculos de gases são específicos em Kelvin. É um assunto que tem, não é aquela coisa, mas está combinando a unidade. Mas são grandezas diferentes. Você pode ver que 0 graus Celsius é 273 Kelvin. A variação é a mesma.
de Celsius para Kelvin, mas os valores absolutos não são. Então eu não estou usando variação, estou usando valor absoluto. Então, por exemplo, se eu pego aqui a fórmula lá do calor, certo? Essa variação de temperatura, se eu uso em graus Celsius ou em Kelvin, não faz diferença. Porque variação em Celsius também é variação em Kelvin. Agora, a forma que você precisa da temperatura mesmo, aí faz uma diferença enorme. É diferente você dividir por 2 do que você dividir por 272. 271 graus. Gravar o estranho, Né? Graus Celsius, 3 graus Celsius, são 270 Kelvin. Então, tu vai dividir por 3 ou dividir por 270, é a mesma coisa? Entendeu? Então, a proporção é diferente, por isso tem que fazer a conta. No caso, 127 graus Celsius é o quê? 400 Kelvin. Então, infelizmente, tem que fazer isso, tem que botar para Kelvin. Tá bom? Então, bora lá. Sim, eu já fiz aqui, né? Então, ó, pressão, volume PVT1, PVT2, volume constante, isométrico, ó. Pressão 1, 5, temperatura 1, 400. Pressão 2 é 3, temperatura 2 a gente quer saber. Se quiser simplificar, 400 por 5. Ou então, pronto, vou simplificar dessa vez não. 5T2 é igual a 1.200. T2 igual a 1.200 dividido por 5. Quanto é que é o T2? 240. Só que o quê? Kelvin. Então, pela lógica, se de Celsius para Kelvin a gente soma, de Kelvin para Celsius a gente diminui 273. Então, subtração de números diferentes, fica o sinal do maior, né? Aí você diminui. É, cara? 273 menos 40, 33 graus Celsius. Só que negativo, menos 33 graus Celsius. Certo? Beleza? Então, se quiser fazer o teste, como é que ficaria a conta? Ficaria 5 por 127 igual a 3. Então não tem jeito de dar menos 33, porque nem negativo vai ficar. Concorda? Que aqui não vai aparecer, eu boto 127, nem negativo vai ficar a resposta. E a resposta é negativa, menos 33. Então, ó, amanhã a gente vai começar uma aula de sobrevivência de força. Certo? Esse assunto que não cai nessa prova agora, mas na próxima, certeza. Eu estou explicando ele para poder a gente pegar no remoto não. Fechado? Alguma pergunta nisso aqui? Não? Então eu posso passar outro exemplo? Um pouquinho menor. Exemplo de desafio. Já já. A pergunta é a seguinte. Numa transformação isobárica, o volume inicial é de 1 litro. Eu quero saber qual o valor do volume final se a temperatura em graus Celsius dobra. A temperatura em graus Celsius dobra. Vou terminar. A temperatura em graus Celsius dobrou. Eu vou fazer Não, eu vou fazer a questão. Não, é uma se transformando. O gás está passando por uma transformação isobárica. No início o volume era de 1 litro. Qual é o volume final? Só que agora a temperatura dele dobrou. Só que dobrou em graus Celsius. Dobrar a temperatura em graus Celsius é a mesma coisa que dobrar a temperatura em Kelvin? Não. Não é a mesma coisa. Aí já pega a gente falando. Dobrar a temperatura em graus Celsius não significa dobrar a temperatura em Kelvin. Uma das manhas para se fazer é inventar um valor. Inventa um valor para essa temperatura e dobra ela. Só isso. Mesmo na tarde. Eu quero estar indo por isso. Mesmo assunto da tarde. Porque o manual de sobrevivência, perder é um manual, ele é uma sequência. Perder um dia, vai ter que ficar. E aí, deu quanto? Não dá tempo, não. Uma manhã é você inventar um
valor desses graus Celsius. Vou chamar de X. Se a temperatura antes era X, qual é a temperatura depois? 2x, só que em graus Celsius. Volta a repetir, o desafio é que é em graus Celsius. Se a temperatura no início é x graus Celsius, quanto é a temperatura no final? 2x graus Celsius. Só que a gente não pode usar graus Celsius. Aqui vai ser x mais 273 e aqui 2x mais 273. Aí na hora de jogar, pressão, volume, temperatura inicial, pressão, volume, temperatura final. Só que no caso a pressão é constante, né? Volume inicial é 1, temperatura inicial, x mais 273. Volume final, temperatura final, 2x mais 273. Só que é melhor encontrar um valor x. Não é verdade? Que é o que a maioria está fazendo. Mas dá para fazer desse jeito aqui também. Bom, certo? Amanhã se vê. Se a Eliana chamar, distribui a caixa aí. Vai comer uma pizza. Falar em pizza, né? Vocês não ganharam uma pizza do professor de história, tá? Uma prova daquela, fechou as 12? Pronto, uma pessoa. Então vamos rachar, porque eu deixei também. A prova é difícil, ele entregou a prova, daria pra ele, ninguém fazendo. Pronto, corrige ele, não vale, eu vou sacanagem. Deixa eu ganhar, né? Era uma pizza no livro ou era só a pizza?